Que a graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, esteja com você. Deus, ele deseja ouvir as suas orações e mais, ele deseja ouvir depressa. É, nós não merecemos, nós não somos dignos, mas Deus, no seu grande amor e misericórdia, decidiu nos atender, decidiu ouvir a nossa causa através das orações, né? Através das nossas orações. Quero te fazer lembrar que o objetivo desses devocionais é aprender a orar. Não simplesmente ter o entendimento dos textos nos quais nós estamos meditando, mas ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer através desse texto, para que possamos aprender a orar. Então eu quero te convidar a estar orando, pedindo a Deus para Deus te ensinar a orar, para Deus de alguma forma me usar para falar ao seu coração através dessas meditações, porque esse é o objetivo, para que possamos orar mais, com mais eficiência, a oração eficaz, a oração, né, que o Deus deseja que nós façamos, porque Ele deseja nos ouvir. Hoje eu quero compartilhar o texto de Lucas, no capítulo 18, o texto tão conhecido pelos servos do Senhor, que fala, Jesus conta a parábola da viúva insistente. E eu quero ler para os amados o primeiro versículo que diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí Jesus começa a falar a respeito dessa parábola da viúva que havia ali naquele lugar, naquela cidade, e começa a pedir a um juiz que julgasse a causa dela. Um adversário estava contra ela ali e ela queria que o juiz julgasse aquela causa. E ela procura aquele juiz constantemente, continuamente, e o juiz não temia a Deus, não queria a viúva, não era uma pessoa de considerável importância, e aquele juiz ele não atende aquela viúva de imediato. Porém, de tanto ela insistir, ele decide atender aquela viúva para ela parar de o aborrecer. Olha o que Jesus está dizendo, a parábola que Jesus está contando para aquelas pessoas ali, para os seus discípulos. E então, ele continua, no versículo 6, ele diz: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus então conta esta parábola, o propósito é muito claro, ensinar os discípulos a orar e orar com insistência, a nunca desanimar, a perseverar em oração. Jesus fala isso no primeiro versículo, né? E contou esta parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre. É um desejo de Jesus, é um desejo de Deus, do Espírito Santo, para as nossas vidas, e nós precisamos atentar para esse detalhe, para esse desejo, ir de encontro ao desejo de Deus, através de uma oração insistente. Então, esse é o propósito de Jesus ao contar esta parábola. Porém, nós observamos que para orar desta forma é preciso ter fé, é preciso confiar que Deus vai julgar a nossa causa. Porém, o pedido que a viúva faz não é um pedido qualquer, não é um pedido vulgar, não, é algo que é justo. Ela pede um pedido, ela faz um pedido justo ao juiz. E ela tem fé de que aquele juiz iria o ouvir. Nós precisamos ter fé que Deus vai nos ouvir. E a fé, ela move montanhas, né? Nós ouvimos isso, nós sabemos disso. Mas o pedido insistente, que é aquele que nós vamos ter fé por uma causa justa, o pedido insistente por uma causa justa vai mover o coração de Deus. Deus, ele ama todos nós. Então, por exemplo, se você ora pelo seu filho, é um pedido justo. Se você ora pela conversão de alguém, é um pedido justo. E precisamos orar dia e noite pela libertação das pessoas, né? Enfim, o pedido das nossas orações ao Senhor. E aí Deus ele fala, Jesus ele fala nesse texto: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, que buscam a Ele através da oração? Jesus apresenta um cenário, uma parábola no plano físico para mostrar uma realidade, uma verdade espiritual.
E nós precisamos atentar para isso. Se nós queremos aprender a orar, e esse é o nosso desejo, que o Espírito Santo, Senhor, nos ensine, em nome de Jesus, nós queremos aprender a orar, nós precisamos dedicar tempo em oração, passar mais tempo em oração, não apenas um momento, mas como Jesus ele vai nos mostrar aqui dia e noite, o tempo todo, para que Deus ele venha se compadecer de nós e depressa. Muitas situações da nossa vida nós precisamos da resposta do Senhor, da graça, da misericórdia do Senhor. E Deus ele deseja nos ouvir. E no final desse texto, a respeito ainda da fé, para a gente entender, Jesus ele faz uma pergunta que nós precisamos meditar. Acaso, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus mostra que para orar é preciso ter fé. E a fé não é um sentimento ou uma emoção ou um arrepio. Não, a fé é a certeza, é a convicção. Então eu entendo nesse ensinamento que Jesus ele traz, eu entendo o Espírito Santo ministrando aos nossos corações, que nós precisamos tomar a decisão de orar. Que a oração é uma decisão. Nós precisamos decidir acreditar no que Jesus falou, no que Jesus mostrou. Nós precisamos decidir acreditar nas nossas orações. A fé não se trata de emoção, se trata de convicção, de certeza, é uma decisão. Você precisa decidir acreditar. Então, para orar, você precisa decidir orar. Você não pode esperar sentir algo ou ter emoções. Tem pessoas que não continuam orando. Jesus ele conta essa parábola para mostrar que nós devemos orar sempre. Tem pessoas que não continuam orando, não insistem em oração, não clamam a Deus dia e noite. Muitas vezes nós não fazemos isso porque às vezes não sentimos nada. Mas a oração não é sentir nada, é uma decisão. É por causa de algo que nós precisamos, de uma causa justa que nós precisamos da intervenção de Deus. Nós decidimos passar tempo em oração. Precisamos tomar essa decisão e clamar a Deus dia e noite, orar sempre e nunca desanimar. E assim, alcançar aquilo que nós esperamos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Hoje, é isso que o Espírito Santo de Deus quer ministrar aos nossos corações. Oração é uma decisão. Decida orar. Mesmo que você não esteja sentindo nada, mesmo que pareça que não vai mudar nada, mas você precisa acreditar. Tome a decisão no seu coração de acreditar nas orações que você tem feito ao Senhor. E juntos vamos acreditar que pela graça e misericórdia do Senhor, através destas reflexões e meditações sobre a oração no Novo Testamento, nós vamos aprender a orar. E em nome de Jesus, vamos ver grandes coisas Deus fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias, nas nossas cidades, para a honra e glória do Senhor, nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus ouça as suas orações e nunca se esqueça, porque Ele quer ouvir as suas orações. Então, a partir de hoje, se esforce para orar um pouco mais, para dedicar mais tempo em oração. Decida, tome essa decisão de buscar a Deus em oração dia e noite. E que Deus o recompense e o abençoe, você e sua família, em nome do Senhor Jesus.